Empoderadas. 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 Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o futuro da comunicação. Tendências, uso da inteligência artificial e até como as marcas estão se transformando nos últimos anos para se relacionar com os clientes. E eu estou aqui com a Letícia, com a Aline, como vocês já sabem. Elas estão no mercado de comunicação há 10 anos. Então, já para a gente começar, né? Qual foi a grande transformação que vocês viram de 2015 para cá, né? Que vocês pontuariam, né, como a mais importante ou a mais relevante aí nessa relação cliente, agência e marca? Para mim, com certeza, foi a chegada de novas redes sociais e a relevância que essas redes sociais foram ganhando, né? Então, a gente começou trabalhando, né, com o Facebook e tinha uma demanda muito alta por blog também, por site. E aí, de repente, as redes sociais elas foram chegando, foram transformando também o jeito com que as pessoas se comunicavam. Então, acho que no meio desse crescimento da rede social, tem dois pontos que eu acho que se destacam bastante, que é uma, uma relevância cada vez maior do audiovisual. Então, a gente começou ali fazendo conteúdos estáticos, artes, né, postando foto, e aí a gente foi vendo o conteúdo audiovisual ganhar uma relevância muito grande, então tudo virou movimento, tudo virou, né, vídeo, áudio, então tudo isso foi surgindo, e ao mesmo tempo, acho que dentro das redes sociais, a gente viu uma ascensão, né, e um poder cada vez maior dos criadores de conteúdo, dos influenciadores. Então, acho que foram grandes mudanças que a gente viu acontecer. Claro que essas mudanças também fazem com que a sociedade se modifique, né, de uma forma em geral. Então, a gente tem um ponto muito positivo, que é uma democratização, se a gente pode falar assim, né, dos meios de informação. Então, não são mais agora só os meios tradicionais, né, que conseguem ter espaço para falar, as pessoas também conseguem falar. Claro, existe uma questão social também muito importante, mesmo dentro dessas redes, não é todo mundo que tem o mesmo espaço, não é todo mundo que tem o mesmo acesso à internet, então também existe um marcador social aí, mas de uma forma geral as pessoas têm mais hoje, né, como disseminar a informação por conta própria. Então, acho que isso também é um ponto muito relevante. O que leva também a um ponto negativo, que a gente viu também nesses últimos anos, o problema que a gente tem também com as fake news, né? Então, com os conteúdos que são, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, não só incorretos, mas eles são justamente criados, né? falsos, né? Criados exatamente para isso e para disseminar informações incorretas. Então, para mim, tem um pouco de cada coisa nisso, fez com que a sociedade se reorganizasse e obriga também as marcas a modificarem a forma como elas se comunicam e os canais em que elas estão, né, também. Eu acho que é muito chocante quando a gente para realmente para pensar quando a gente começou a trabalhar, o que a gente fazia e o que tipo de serviço, que tipo de coisa a gente se preocupava na gestão de conteúdo, né? E o que a gente está hoje, né? Hoje a gente tem uma preocupação grande em relação às marcas que a gente gere, que é a responsabilidade por exemplo, dos creators e dos influencers em relação à marca para a qual estão trabalhando. A responsabilidade das nossas marcas em alinhar com essas agências de influencers e creators valores próximos, não pegar um casting assim gigante, não trabalhar aquele conteúdo de qualquer forma, que aquilo no futuro pode estar associado, a pessoa pode estar associada a um escândalo, alguma coisa que vai inclusive manchar a sua marca, né? Então, no início, há 10 anos, a gente não tinha nenhuma preocupação em relação a isso. Era uma pessoa ou outra fazendo conteúdo, a gente tinha as grandes influencers, né? Camila Coutinho e etc., fazendo isso há muito tempo, e foram surgindo os
realmente os creators, as pessoas que vivem de internet, que são muitas vezes nichadas, né? Que estão até nichadas por redes sociais. Tem uma coisa importante que a Aline fala como diretora de conteúdo na agência, que a gente precisa sempre olhar para o cliente, você precisa se vincular a uma pessoa que é forte naquela rede, né? Porque tem as pessoas que são fortes no YouTube, são as pessoas que são fortes no TikTok, as pessoas fortes no Instagram. Então, assim, não basta você realmente ter convergência de valores, convergência de postura e de ideias que você quer criar e associar à sua marca. Você precisa também ter uma pesquisa minuciosa em relação a isso. Eu acho que hoje a gente não faz essa parte de gestão de influencers, né? O que a gente faz é planejamento de conteúdo geral para todas as redes, principalmente, mas a gente trabalha com as agências parceiras, né? Que gerenciam os creators, né? A gente acaba atuando de forma direta também nessa economia, né? Na creator economy, porque somos nós que roteirizamos e que entendemos o que a gente acha estratégico, né? Os gestores, ora, aceitam todas as nossas sugestões, ora, não aceitam todas, mas a gente atua e pesquisa também essa área, apesar de não ser uma agência de influencer direto. Então, assim, isso mudou muito o nosso trabalho, porque lá atrás a gente só gerava conteúdo para a marca. Hoje a gente gera conteúdo para a marca, fala como eles têm que se posicionar quando os conteúdos são proprietários e colabora com a criação do conteúdo ainda de outras pessoas que vão fazer parcerias com essas marcas. Então, assim, isso impactou bastante. Agora no trabalho muito mais complexo, né? Hoje o trabalho tem uma complexidade grande, porque além de falar com outras pessoas, com outras agências, tem esse cuidado que é maior também, eu acho. E antes a narrativa sobre a história da marca era propriedade inteira dela, né? Sim, Hoje não é mais, né? Então, não é mais porque muitas vezes faz sentido para a marca ter influenciador. Para algumas marcas, né? A gente até conversou com a gestora recentemente de uma grande marca que falou para a gente não faz sentido esse investimento em isso é verdade. influenciador, Incrível. né? Então, se fizer sentido para a marca, né? Essa narrativa em relação ao que é a marca, qual o posicionamento dela, também está na mão hoje desses criadores que ela contrata, mas também está muito na mão do público, né? Então, acho que isso é também um ponto bem central, assim, dessa mudança que aconteceu, porque as redes sociais, elas justamente, como eu falei, né? Elas dão voz a um número imenso, né, de pessoas, e essas pessoas que são os clientes que utilizam a marca, elas estão ali postando o que elas acharam do produto, o que elas acharam do serviço, né? A gente sabe, existem dados, né, que confirmam isso. A, a fala negativa, né? Ela tem muito mais Poder e poder, alcance, né? Até pelo funcionamento, né, do do algoritmo das redes, né? Que promove mais esses conteúdos, mas também porque as pessoas elas têm uma facilidade maior em falar mal, né, no geral, em falar mal de um serviço ou de um produto do que fazer uma recomendação quando acha que aquele produto ou serviço foi muito bom, né? Então, essa narrativa agora não está mais só na mão das marcas, né? Ela precisa entender o que as pessoas estão falando sobre ela nas redes sociais, né? E tem também uma tendência hoje muito grande que é o conteúdo, o CGC, né? Que é um conteúdo gerado pelo próprio consumidor. Sim. Então, não só os influenciadores fazendo esses conteúdos, mas os próprios consumidores realmente mostrando ali a experiência que eles têm, né? E esse conteúdo tem ganhado cada vez mais relevância, porque a gente tem uma desconfiança hoje, né? Tem dados também que mostram isso, principalmente sobre a geração Z, que elas não confiam mais totalmente nas marcas e no que elas próprias dizem, né? Então, esses conteúdos gerados espontaneamente, eles ganham cada vez mais relevância. E a gente está falando, né, sobre conteúdo produzido, então, por marca, né, por influenciadores, né, e até pelos usuários, né? E a inteligência artificial está mudando também, né, a forma de produzir conteúdo e também a maneira como as pessoas compram, as pessoas pesquisam e se relacionam com essas marcas. Vocês veem, como vocês veem, na verdade, né, essa mudança e o que ela vai representar aí para quem está trabalhando com marketing estratégico? Como inserir aí essa realidade da inteligência artificial, né, que está no dia a dia já das pessoas? Acho que primeiro, né, Aline, a gente já inseriu um tanto na agência desde que começou a colocar inteligência artificial nos programas que a gente usa, a gente
começou a adotar. Então, acho que isso é um ponto relevante, assim, importante, né? De design, de texto mesmo. A gente sempre estimula todo mundo a entender melhor para facilitar o dia a dia, né? E questionar também, que a gente já chegou à conclusão que as inteligências artificiais entregam textos e coisas iguais, parecidas e ruins. Então, a gente precisa também ter essa visão crítica, né, sobre esse ponto. Agora, o que vem aí é que a gente vai passar a usar, eles estão juntos, por exemplo, o ChatGPT junto com a gente, que, né, ele vai ter, assim como nas outras plataformas, vão ter anúncios, né? E isso foi uma grande mudança, porque assim, você está pesquisando uma coisa, todo mundo ficou se questionando, vai vir um anúncio separado, vai vir um anúncio no meio do texto que ele está te entregando, e daí realmente vai vir um anúncio separado, assim como no Google, né? Então, quer dizer, o chat GPT caminhou, ele deu um passo para trás, adotou uma estratégia que o Google tem já há muito tempo. E o Google, com a sua própria inteligência artificial, andou para frente e faz também o que o chat GPT faz. É muito louco a gente pensar nisso, né? Que a gente teve também, nos últimos tempos, essa caminhada do rádio para o podcast e que a gente falou tanto numa época que o formato do rádio ia morrer, e agora a gente está aqui gravando em Pod Iradas, que é um podcast que as pessoas amam escutar coisas, né? On demand, ok, elas escolhem a hora, elas escolhem o lugar que elas vão escutar, é diferente do rádio, mas mesmo assim é uma experiência auditiva que pode ser sem imagem, né? Então, acho que a inteligência artificial já foi acoplada ao serviço de marketing, acho que quem não acoplou, não sei em que planeta eu estava vivendo. Não tenho certeza. Acho que quando a gente fala de marketing, inclusive hoje, a gente está falando de tecnologia sem sombra de dúvida, porque a gente está falando de tecnologia de avanço das redes, dos algoritmos das redes. Hoje você precisa entender de como elas são programadas para você fazer uma marca performar dentro da responsabilidade e da postura daquela marca. Você precisa usar as ferramentas também para agilizar seu trabalho, porque as outras agências ou seus outros concorrentes diretos ou indiretos vão estar usando. Então, assim, eu acho que quando você fala de marketing, hoje a gente estuda tecnologia na agência, eu acho. Toda hora. E eu, quando vou conversar em algumas rodas, eu percebo que pelo que eu recebo de informação dos meus colaboradores, das pesquisas que a gente faz de insights, eu sei muito mais de tecnologia do que com muita gente. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que, assim, tem uma discussão muito grande, né? Será que vai tirar empregos ou não, principalmente nessa área, né? Porque as redes sociais não, as inteligências artificiais entregam, né? Conteúdo vídeo, entregam imagem, entregam, né, arte, texto. Tudo. Mas aí eu acho que a gente volta a um ponto que a gente conversou aqui também, que é a importância realmente da análise, né, crítica que a Letícia falou, mas a importância da gente desenvolver principalmente essa habilidade realmente de crítica e de repertório cultural para você saber lidar com esse conteúdo e saber aperfeiçoar esse conteúdo até você chegar num resultado que realmente seja desejável, né? E que não seja um conteúdo problemático para aquela marca também que vai utilizar esse conteúdo, né? Tem uma série de questões legais também, né? Jurídicas que eu acho que vão vir por aí, de regulação também. Mas eu acho que principalmente realmente o papel analítico, né, do profissional de marketing, de comunicação, vai ser cada vez mais importante do que esse papel realmente mais de uso de ferramenta, né? Porque a gente vai ter essas ferramentas facilitando todo esse processo. Então, acho que isso é um ponto importante. E a Letícia também trouxe a questão dos buscadores, né? Então, como do chat GPT ou dessas inteligências artificiais trabalhando como buscadores, né? E como a gente vai fazer com que as marcas apareçam, né, nesse ambiente, talvez mesmo fora desses anúncios, né? De que forma a gente vai gerar conteúdos orgânicos que, de repente, correspondam às pesquisas que as pessoas estão fazendo. Então, para o Google, hoje já é algo que a gente se preocupa dentro da agência e a gente já consegue resultado com isso, de clientes aparecerem, por exemplo, né, de serem ali uma resposta ao que as pessoas estão pesquisando. Seria uma primeira resposta? Você não vai contar isso?
Seria, inclusive, primeiro lugar nas buscas do Google. Por Esse meio é um de... case, eu acho que esse é um case importante pra gente Case falar importante. sobre, né? A gente tá falando aqui sobre tecnologia, sobre novos formatos de conteúdo, então acho que dá pra entrar, né? Acho que essa otimização do Não, conteúdo. mas conta pra quem tá ouvindo, né? Conta pra quem tá assistindo, como foi colocar uma marca aí na primeira, no primeiro por resultado meio de redes sociais, né? Hoje a gente atende, né, como a gente já falou aqui, a Biorritmo, e tem um dos conteúdos que a gente produziu, por exemplo, que é um conteúdo sobre como fazer corretamente o exercício búlgaro. E esse conteúdo hoje, se você pesquisa, né, como fazer o búlgaro, ele vai ter como primeiro resultado um vídeo, né, um conteúdo de shorts do YouTube do canal do Biorritmo. Então, quando a gente pensa em profundidade nos conteúdos, né, também é sobre isso, sobre entender, né, quais são as dores e as pesquisas que os clientes, os nossos clientes, né, estão fazendo, como é que eles estão buscando conteúdos que sejam relacionados à marca e como a gente aproveita isso da melhor forma para gerar os conteúdos, né? Então, com essa estratégia de, primeiro, planejar esse conteúdo, entender que ele era uma pauta importante e depois criar o conteúdo da melhor forma que fosse possível, né? Um vídeo curto, rápido, que realmente responda, né? Que traga essa resposta de fato e aí depois o texto também otimizado, né? Para que ele de fato apareça ali, seja tagueado nas buscas, né? Apareça no ranqueamento do Google. Então, acho que hoje a gente faz isso com esse olhar para o Google, mas com certeza também já imaginando, né, como fazer isso para que também nessas inteligências artificiais esses conteúdos talvez apareçam ali como uma resposta, né? Vocês produzem, né? A agência produz algumas newsletters, né? Que traz muita tendência, né? E numa das últimas aí que eu recebi, né? Vocês falam sobre estudos e pesquisas que apontam que o futuro da comunicação tá também em sutilezas aí de experiências, né? No offline, facilitadas pela tecnologia, claro, né? Então, como vocês estão enxergando, né? Esse equilíbrio entre desconexão e conexão, entre digital e humano, as marcas. As pessoas estão pedindo por isso e as marcas estão entendendo que os seus clientes, né, estão tendo essa necessidade? Eu acho que comunicação digital sem vínculo offline hoje vai cada vez mais vai sucumbir, até pela quantidade de informação que a gente recebe. Então, se você não teve já um contato com aquela marca, não foi impactado, eu acho que às vezes pode ser pela internet, mas então do digital, se manter no digital e parar no off. Se você não fizer essa troca rápida, assim, se você não levar até o offline ou do offline levar para o digital, acho que mais do que nunca aquilo não vai se sustentar. Você está perdendo seu tempo, né? Você está perdendo dinheiro, muitas vezes no caso de marcas, porque eu acho que as pessoas elas estão procurando viver as coisas, tocar as coisas novamente, né? Eu acho que também numa visita recente que a gente fez numa empresa, a, a rede de marketing descreveu as lojas como um lugar para a pessoa tocar os produtos. As pessoas compram muito mais pela internet desde a pandemia. A primeira loja deles no Brasil é o site, loja que mais vende, mas as pessoas precisam dos pontos de venda offline para elas tocarem. Então, eu acho que isso também se traduz nas experiências. A gente vai consumir muito menos coisas e muito mais experiências, né? O ser humano está um pouco enfadonho. Ele compra uma coisa e daí, de repente, ele fala, nossa, já quero outra coisa. Então, para que eu vou ter tanta coisa? Então, eu vou consumir uma experiência, uma viagem, um restaurante, uma aula de yoga, entendeu? Então, acho que isso é muito importante a gente entender. E tem muita marca que não é dos segmentos de bem-estar, por exemplo, de hotelaria, mas está associando a sua existência a esses segmentos. As marcas de luxo, né? Na Europa já tem hotéis associados a marcas de luxo, de roupa, de moda. Então, a gente já tem aqui no Brasil também algumas associações de marcas a grandes hotéis, a grandes experiências. Eu acho que isso é uma tendência grande, né? Eles vão fazer o fortalecimento de marca por meio do bem-estar, do wellness e dessa saúde completa, mental e corporal e física que eles puderem propor, né? Então, a pessoa é de moda, mas ela vai atuar nisso também. O mercado de bem-estar está muito em alta, né? Tem crescido muito.
E, ao mesmo tempo, quando a gente lê os relatórios realmente de tendência, todos eles falam sobre isso, né? Sobre essas palavras, assim, principalmente, que é o wellness, as experiências, né? E wellness, as experiências, e me fugiu. A emoção, né? Então, esse contato mais próximo e presencial, ele também é uma chance, né, de você levar um arrebatamento ali, né? Uma experiência que emocione aquela pessoa e que, de fato, ela crie uma memória afetiva, né, com a sua marca e aí passe a ser um cliente, né, a se fidelizar como um cliente e a querer acompanhar aquela marca também nos meios digitais. Então, né, o digital ele fortalece o offline fortalece também o digital, né? E acho que hoje a gente está falando dessa multiplicidade, né, de plataformas, de conteúdos, e as pesquisas também mostram que as pessoas, de fato, elas estão cansadas de tudo isso, né? A própria Gen Z que nasceu como nativa, já é nativa digital, né? Já nasceu com isso que a gente não nasceu, né? Nasceu Sim, a gente tá no analógico. mundo analógico, a gente se adaptou a isso, mas a própria geração que nasce já com isso, ela já está cansada de tanta informação e ela já quer momentos offline e já quer momentos de descompressão. Então, as marcas elas têm que entender isso, né, e tentar oferecer essas experiências. Acho que é uma tendência que eu acredito que não vá regredir. Eu acredito que realmente ela vem para ficar aí por bastante tempo. Parece que é um movimento também, né, natural do ser humano, né, de que quando chega algo novo, disruptivo, né, existe um boom muito grande e aquilo você usa em excesso e aí depois você realmente cansa. Já tem problemas de saúde mental muito associados a esse uso muito constante, né, das redes sociais e a toda essa informação, né, que chega para a gente de todos os lados. Então, eu acho que aí vem esse movimento também contrário, né, de você querer se afastar um pouco, né, também disso. E acho que é importante as marcas estarem atentas e entenderem, né, esses movimentos. Eu acho que a gente também pode já estar focado um pouco no mercado de luxo, muito luxão, né? Porque a gente atende muitas marcas que são associadas a esse mercado. A gente já atuou e continua atuando. Então, eu acho que o público de classe média alta e os ricos, que são uma porcentagem muito pequena no nosso país, por exemplo, eles estão com uma tendência muito grande a nem ter redes sociais, a nem consumir mais diretamente coisas de redes sociais, né? Eles entram quando eles querem, eles não publicam mais nada, ele tem Instagrams vazios, coisas vazias, e eles estão vivendo offline. E daí, por isso, grandes marcas de luxo, elas acabam tendo que impactar via hotéis, via outros formatos, né? E tem uma porcentagem das pessoas que ainda usam tanto as redes, mas de fato não é a utilização, a principal ocupação da pessoa no dia a dia. Quando eu acho que a gente vem para uma classe média mais baixa e que não é também da geração Z, né? Eu acho que a gente tem um consumo maior ainda de redes, tá? E daí depende muito do que. Existe essa tendência sempre ligada ao wellness, todas as classes estão caminhando para isso, né? Tanto que há um boom de academias, há um boom de espaço para praticar atividade física, há um investimento imenso e ganhos, faturamentos absurdos em relação a esse mercado para todas as classes sociais, mas existe sim um movimento de ir completamente para o offline, que é um pouco mais de luxo já, e que eu acho que com o tempo vai dominar todos os segmentos. Então você tem que olhar para a sua marca, para a marca que você está gerindo e entender que realmente que público que ela atende. Atende um público de massa, atende todo mundo, ou atende, né, um público mais luxuoso que está consumindo coisas mais específicas também, né? E dentro dessa questão física, né, vem até também uma volta de impressos, uma volta né, de produtos analógicos. Eu vejo muita gente postando agora fotos Sim. que são realmente tiradas com máquinas fotográficas, não mais com o celular, né, ou com câmeras digitais, mas as pessoas revelando o filme novamente, né, e comprando discos, né. Eu posso falar, eu tenho um vinil em casa, mas
E aí eu acho que também está ligado a essa questão da experiência realmente, né? Do físico, do fato de não ser digital, mas da experiência, né? A experiência de você abrir um livro, a experiência de você abrir uma revista, né? Tem revistas que já não estavam mais sendo vendidas no impresso e agora estão sendo vendidas novamente, né? Quando você coloca um disco, você tem uma experiência realmente de sentar e ouvir aquele disco inteiro, ouvir aquela música, aquele chiadinho ali da vitrola. Então, acho Consegue que pular a música, só se for lá de novo levantar e... e eu acho que tudo isso faz parte dessa experiência, realmente. Acho que a palavra maior, assim, talvez seja essa, né? As pessoas estão em busca de experiências, né? Eu acho que a maioria também das pessoas já se tocou que as redes e a internet no geral é, traz pra gente um cansaço mental que é incrível de tão grande assim. Então hoje eu só leio no físico mesmo, mas eu só leio livro no físico porque eu gosto muito, porque de verdade é para descansar. Porque se eu fico sem fazer nada, eu pego meu celular toda hora, eu olho e a gente não tem noção do quanto as telas cansam a gente diariamente, assim. Quando a gente consegue passar um fim de semana sem mexer, um dia, 24 horas sem mexer, a gente começa a perceber o quanto a gente descansa, né? Porque é um excesso de informação que faz o nosso cérebro assim. Então, acho que é importante a gente notar isso, notar o público que a gente vai trabalhar e talvez criar coisas que sejam offline ou que sejam digitais, mas que sejam de leituras mais longas para um público que já é de luxo, né? Que estejam vinculados às experiências offline. E vocês têm algum exemplo ou exemplos, né, do que vocês já têm ou visto ou feito, né, para as marcas que vocês atendem, que vocês percebem essa que agrada o público, né, quando eles têm um contato ali presencial mesmo com a marca e com pessoas da marca e com as vivências e experiências que a marca está oferecendo. Então, acho que o Copacabana Palace que eu fui agora, a Biorritmo começou esse evento, essa parceria Copacabana, há 3 anos, é o terceiro evento, tá? E o que eu achei muito interessante é que no primeiro que eu fui era bem vaziozinho. E tinha pouquíssimas pessoas, tiveram que convencer, foi mais alunos, influencers, tiveram que convencer um pouco aí e tal. Hoje não tinha lugar dentro do salão, assim, tinha mais de 80 alunos por aula. As pessoas querem muito conviver. Algumas vão fazer conteúdo e tal, outras não, elas só vão mesmo para se encontrar, para ter um momento para visitar tão bonito, né? Uma oportunidade. Mas muitos alunos dessa marca já tinham ido lá por conta dos outros 2 anos. E você vai vendo esses eventos, né, Aline, que estavam com um público bem menor, eles estão explodindo agora. Cada vez mais, tem que abrir mais água, tem que fazer um negócio maior. Você quer ir para uma aula presencial, você quer dividir um momento com uma pessoa. Então, assim, a gente tem acompanhado isso de perto, né? É, e alguns gestores de algumas marcas questionaram muito quando a gente falava que precisava vincular, que o que ia melhor nas redes era o que era offline. Elas falaram, não, não, precisa criar só ações digitais, precisa não sei o quê. Ninguém tá mais nem aí, na minha opinião, assim, dependendo do público que você está atuando, para muitas ações digitais. A pessoa quer realmente viver o que a marca traz de valores via redes sociais, ela quer viver aquilo na prática, no offline, entendeu? Então precisa chegar lá e precisa que o luxo fique exemplificado nos detalhes, porque luxo é uma coisa de detalhes, né? Luxo é uma coisa do kit que a pessoa vai receber, que tem que ser também, não pode ser qualquer kit, que a pessoa tem que ter uma experiência com aquele kit, com aquela parceria que eles vão fazer, com o jeito que o professor vai fazer a aula, com a comida que aquela pessoa vai comer, já que é um evento de wellness, né? Não pode ter qualquer comida lá, com o jeito da conversa, como a pessoa vai ser recebida, né? Então, acho que tem todo um processo. A gente foi numa outra empresa esses tempos, tem um espaço também de descompressão maravilhoso, e a gente viu, era chão de fábrica, né? Então, a gente viu as pessoas da produção, depois do almoço, usando aquilo. Então, assim, daí falei do público que não é classe A, sei lá, os mais ricos, mas também tem gente aproveitando disso que as marcas estão promovendo, né, no offline. E acho que tem a ver, né, com tudo isso que a gente está falando, dessa tendência que é motivada pelo excesso, né, de consumo de redes sociais, por esse cansaço, e também com o assunto que a gente já falou, que é o pós-pandemia, né? Então, as pessoas ficaram muito presas em casa, né, e agora existe uma necessidade de viver coisas em conjunto, em comunidade. Então,
tem também uma tendência hoje aos fourth spaces, né? Existe a teoria, né, dos 3 espaços, que seriam os 3 espaços principais na vida das pessoas, né? Que seria a casa, o trabalho e um outro ambiente que a pessoa frequenta e que ela consegue ter esse senso de comunidade, né? E hoje já se fala nos fourth spaces, né? Pensando nesse público mais de classe alta, que são espaços em que as pessoas consigam viver experiências de bem-estar, de até evolução espiritual em comunidade. Então, as pessoas não querem mais viver as suas próprias experiências também sozinhas. Elas querem viver isso, compartilhar esse sentimento, essas experiências com outras pessoas que tenham esses mesmos interesses e esses mesmos gostos que elas têm, né? Então, também é uma tendência grande, né? Acho que existem hoje também muitos, quando a gente pensa em esporte, né, mas muitos grupos de corrida, né, grupos em que as pessoas conseguem realmente compartilhar, né, um gosto, uma paixão e uma vivência, né, e ter essa sensação de comunidade. E para você, Lê, assim, se você tivesse que apostar, né, numa grande tendência aí para os próximos anos, qual seria, ou mais de uma, né? E também o que que as marcas precisam fazer para começar a fazer agora, né? Para não perder esse timing, que é algo que você já falou que é tão importante, né? E nem sempre as marcas têm um espaço ou tem alguém pensando nisso, né, para eles. E então muito vem de orientações, como vocês já disseram, né, sendo uma agência amiga, né, uma agência que ajuda ali, né, também esses gestores de E marca. ajuda também com essa frequência, porque as mudanças são tão rápidas, né, Giz? Que se a gente não for muito parceiro do cliente, ele não consegue realmente acompanhar. Então, a gente faz uma curadoria de coisas importantes também, né, para esse cliente. Eu acho que uma grande tendência que vai ficar é voltar, né? É a nostalgia mesmo. Eu acho que viver isso da forma, pensar como a gente, né, a gente tá tendo problema com os adolescentes na internet. Então, telefone que não tem internet. A gente tá querendo viajar e não ficar pegando o celular e viver o momento, né? Ter presença naquilo. Então, as máquinas analógicas, eu acho, de fotografia, para você não ter aquele contato de pegar, relógio de pulso. Eu acho que tem algumas coisas que vão ser muito benéficas. E outras tendências muito grandes são esses nichos que a Aline comentou, que a gente citou a corrida porque a gente atua nesse mercado, né? E você usar os aplicativos, por exemplo, de corrida para encontrar, né? Já tem alguns aplicativos que nos Estados Unidos viraram experiências de encontro entre pessoas que gostam das mesmas coisas, e não um aplicativo para o encontro amoroso, né? Então, eu acho que isso também vai ser uma tendência. Esses grandes aplicativos fazendo com que as pessoas se encontrem por interesses comuns que elas têm no offline. Pet, atividade física, religião. Livros, né? Livros está estourado. Eu acho que livros é uma comunidade que se beneficia demais da internet, né? Mas que hoje estão convidando as pessoas para os lançamentos, para os encontros, e você vê as pessoas fazendo, tipo, indo, né, visitando. Eu acho que a gente quer também escutar, eu pelo menos, quando leio algum livro que eu gosto muito, eu fico super curiosa para ir numa palestra do cara ao vivo, né, escutar o que a mulher tem para falar, o que o cara tem para falar. Então, eu acho que uma grande tendência é voltar. É voltar e e posicionar a tecnologia e talvez as redes só como um facilitador e não como um meio fim da experiência, entendeu? Eu acho que essa é uma grande tendência que vai ficar. E acho que uma coisa que a gente não falou, né, que engloba também tudo isso é as marcas se posicionarem como marcas de lifestyle e não mais só como venda de produto ou de um serviço, né? Mas levarem toda essa experiência para o consumidor delas, pensando realmente no estilo de vida que elas vivem, né? A gente também viu uma palestra ano passado, ou esse ano, no Web Summit esse ano. Não me lembro mais. Mas uma palestra também muito interessante com a Adidas, né? Com um gestor da Adidas, né? E ele trouxe também essa questão, né? Que para eles se entendem como um movimento cultural. Então, não se trata só né, de vender realmente a roupa que eles produzem, né, o calçado, mas fazerem parte da vida daquelas pessoas realmente como um movimento cultural, né, e dar voz né,
ao rap e trazer o skate e trazer todo mundo Fazer junto. eventos que, né, tenham essas pessoas, tenham shows, tenham outras coisas que não tem nada a ver realmente com vender o produto final dele. Para que os clientes os enxerguem nessa posição, né? Eu visto Adidas porque é o meu estilo de vida, entendeu? Então, acho que essa também é uma grande tendência, assim, talvez para todos os mercados mais B2C, né? Que é realmente as pessoas enxergarem aquela marca como parte do estilo de vida delas. Acho que tem uns exemplos aqui em São Paulo, que a gente é um movimento muito bacana, que você vê as casas Nubank no Ibirapuera, Inter não sei aonde. Então, você é ultravioleta, você tem acesso ao parque que os ultravioletas provavelmente frequentam, do Nubank, e com uma casa para você trabalhar, uma casa de descompressão e tal. Então, tipo, esses são exemplos de marcas. A gente também tem marca, a Biorritmo mesmo abriu uma pop-up dentro do Copacabana Palace, que representa muito lifestyle. Então, a academia hoje do Copacabana Palace, que é um hotel que se reposicionou nos últimos anos, de novo, com a academia que é de uma marca específica. Então, vai além de treinar, vai além de malhar. É o seu suporte de vida, o seu jeito de viver, entendeu? Eu acho que isso é bem importante. E o próprio Copacabana Palace, nesse anúncio dessa pop-up, trouxe ali, né, o que eles querem, né? Eles querem ser reconhecidos como um templo de bem-estar. Então, também vai muito além de você hospedar, né? Você entregar um serviço de hospedagem, mas você realmente fazer com que seja um espaço de bem-estar, de um estilo de vida realmente daquelas pessoas que frequentam. Meninas, assim, é uma aula. Cada episódio, né, que a gente ouve a Aline e a Letícia falando é uma aula. Eu tenho certeza que todos esses insights e tendências enfim, né, a discussão aqui que a gente teve deu um insumo, assim, gigante, né, para quem tá também, né, querendo Desenvolver estar seu antenado, próprio negócio, né? Sua marca e como gestor também de marca, né? precisando se atualizar, entender, Sim. né, que caminho aí, né, o que pesquisar, né, sobre o que falar. Mas é isso, então agradecer de novo, né, por esse papo. Eu diria que uma aula, realmente, hoje a gente saiu daqui com muitas anotações, né, mentais para executar depois. E, enfim, para acompanhar, né, vocês já sabem, né, o trabalho que a FI tem feito e as pesquisas, inclusive, né, que a FI desenvolve e divulga, né, seguindo as redes sociais, né, FI Consultoria em todas as redes sociais e para assinar a newsletter. Só Por meio do cliente. site, a gente tem clientes, uma lista diferente, um conteúdo diferente para clientes, né? Mas a gente queria muito lançar um produto digital que desse essa assinatura de alguma forma para as pessoas que fossem associadas. Vamos ver se a gente consegue lançar em um pouco de tempo. E eu acho que, né, que daí faria sentido, mas fala para a pessoa entrar em contato, participar do nosso grupo. E a gente vai conseguir levar isso para ela como inovação E também. tem o LinkedIn também, né? Nossos sites estão no LinkedIn. E também tem o Spotify, né? Tem conteúdos que são gravados também em áudio. E esses insights mais curtos, mais rápidos, assim, para quem quiser saber sobre tendências, principalmente aí, o que está vindo para o futuro, tá lá no Spotify, pode procurar. Todo mundo convidado, então, a ouvir também, né, essas pílulas aí de insights e tendências que a FI tá fazendo uma curadoria incrível. Exato. É isso, então, meninas, até o próximo, né? Até o Até o próximo. próximo. Nos vemos, então. Tchau, tchau. Tchau.